Nos últimos anos tem sido crescente o acompanhamento pela sociedade e exigido do Estado uma posição cada vez mais criteriosa nos gastos públicos, na aquisição de bens e serviços de terceiros. Para garantir e resguardar seus próprios atos, o Estado criou então mecanismos que possibilitaram ao gestor a aplicação mais eficiente do dinheiro público, através do Instituto das Licitações. Vista como um procedimento preliminar e regulador, toda vez que a administração pública deseja adquirir bens e serviços, realizar obras, fazer alienações e locações, entre outros, sendo fase condicionante que antecede ao contrato para sua assinatura. A Lei de Licitações define-se basicamente em selecionar a proposta de contratação mais vantajosa para a administração pública, conforme os parâmetros fixados no instrumento convocatório de licitação, ou seja, no edital. Por esse motivo, a licitação, além de possibilitar uma igualdade de oportunidades entre todos aqueles que desejam contratar com a administração, também permite que seja feita a melhor escolha dentre o universo de fornecedores, possibilitando a realização da melhor contratação possível para a administração pública. A publicidade do edital dá a todos os interessados igualdade de condições e cláusulas uniformes para a apresentação da proposta, evitando apadrinhamentos, favorecimentos e perseguições. Podemos concluir por meio da licitação eficiente, se os princípios expressos na Constituição Federal atinentes à administração pública, como da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência, e outros já citados, foram aplicados e concretizados. Por isso, faz-se necessário que todo o procedimento licitatório esteja sempre vinculado à lei, em obediência ao princípio da legalidade. Seguindo a Lei Geral de Licitações e demais alterações, sempre haverá tratamento igualitário entre os licitantes, de forma que todos os interessados em participar possam fazê-lo. Assim podemos concluir que a administração pública não possui liberdade de contratar com quem ela quiser, pois deve sempre pautar seus atos pela estrita observância das disposições normativas e visando o interesse público. Nesse sentido é que reside a importância da licitação para a administração pública, pois se posiciona como mecanismo de controle dos recursos públicos, evitando-se desvios de finalidade por parte dos administradores, combatendo a corrupção, a fuga do dinheiro público e proporcionando que as verbas públicas sejam bem destinadas, sempre visando o interesse comum. A obrigatoriedade de licitar é princípio constitucional estampado no art. 37, xx, da Constituição Federal, aplicável, ressalvados casos específicos, a todo ente da administração pública direta ou indireta. É perceptível a importância do processo licitatório na aquisição de bens ou serviços, contrato de obra, bem como concessão e permissão de serviços públicos. A licitação se apresenta como um instrumento fundamental na preservação e consolidação do princípio da igualdade de todos perante a lei. O responsável pelo setor de licitações da Prefeitura Municipal de Botuverá, João Kennedy Paulini, explicou que licitação é um procedimento administrativo formal em que a administração pública convoca, por meio de condições estabelecidas em ato próprio, edital ou convite, para contratação de serviços ou aquisição de produtos pelos entes da administração pública direta ou indireta que façam uso da verba pública, sendo todos os procedimentos regulados pela Lei Federal nº 8, 666/93 e 10, 520/02, pregão, a licitação não deve perder seu objetivo principal, que é obter a proposta mais vantajosa à administração, mediante ampla competitividade. A teor do art. 3º, caput, da Lei 8, 666, 1993. A licitação pública realizada pela administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da probidade administrativa, da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da celeridade e da competição. Além desses princípios citados, a administração pública deve obediência ainda aos princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência. Kennedy afirma que tudo pode ser licitado: compra de bens, execução de obras, prestação de serviços, alienações e locações devem ser contratados por meio de licitações públicas, exceto para os casos previstos na Lei nº 8.666, de 1993. E trata-se de regra estabelecida na Constituição Federal, no art. 37, inciso XX, a obrigatoriedade de licitar para a administração pública. Em resumo, a licitação permite que a administração contrate aqueles que reúnam as condições necessárias para a satisfação do interesse público, levando em consideração especialmente aspectos relacionados à capacidade técnica e econômico-financeira da empresa licitante, a qualidade do produto e ao valor do objeto. O procedimento licitatório busca assegurar a todos os interessados na igualdade de condições no fornecimento de bens, execução de obras ou prestação de serviços para a administração pública. O responsável pelas licitações, João Kennedy Paullini, salientou que estão sujeitos à regra de licitar, além dos órgãos integrantes da administração direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, os fundos especiais e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Que, uma vez definido o objeto da contratação, é necessário estimar o valor total do objeto, mediante realização de pesquisa de mercado. Deve-se ainda verificar se há previsão de recursos orçamentários e financeiros para o pagamento da despesa e se esta se encontra em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Após a apuração do valor estimado da futura contratação, deve ser escolhida a modalidade de licitação mais adequada. Quando questionado sobre quem realiza as licitações e quais os procedimentos, Kennedy explica que consideram-se responsáveis pela licitação os agentes públicos designados pela autoridade competente, por ato administrativo próprio, portaria, por exemplo, para integrar comissão de licitação, ser pregoeiro ou para realizar licitação na modalidade de convite. Comissão de licitação é criada pela administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos a licitações públicas nas modalidades concorrência, tomada de preços e convite. A comissão de licitação pode ser permanente ou especial. Será permanente quando a designação abranger a realização de licitações por período determinado e especial quando for o caso de licitações específicas. É constituída por, no mínimo, 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração responsáveis pela licitação. A nomeação não poderá exceder a 1 ano a investidura dos membros das comissões permanentes. No momento da renovação da comissão para o período subsequente, é possível a recondução parcial desses membros. A lei apenas não admite reconduzir a totalidade dos integrantes. Toda a licitação deverá ser precedida de requisição, que deverá conter as seguintes informações: secretaria ou órgão requisitante, histórico do destino, aplicação do objeto e ou serviço, justificativa da compra e ou contratação de serviços, justificativa do preço através de orçamentos prévios, relação dos produtos e ou serviços com descrição detalhada, fonte de recurso orçamentário, dotação, e financeiro, condições de pagamento, vigência ou período de execução, condições e prazo de entrega, forma de entrega, assinatura do secretário e ou responsável, fases internas da licitação, requisição, parecer contábil, parecer jurídico, autorização de abertura do processo licitatório, elaboração do edital, publicidade conforme prazos da modalidade, recebimento de propostas e habilitação, abertura e julgamento de habilitação e propostas, recebimento e julgamento de interposição de recursos, adjudicação, homologação, contrato, autorização de fornecimento e ordem de serviço, fiscalização do contrato, recebimento dos produtos e ou serviços.